através da TV Chico Xavier e da rádio Chico Xavier.com, iniciando mais um programa Alegria de Viver. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, depois de termos ficado uns 4 dias sem programação, mas hoje a noite está sendo desde as 16 horas, maravilhosa, porque estamos dando continuidade às nossas atividades, sempre na confiança e pedindo a Deus as bênçãos, a proteção de todos nós. Que todos nós necessitamos e que os amigos espirituais possam proteger a todos nós, as nossas atividades, para que, e também que as pessoas tenham a intenção e o conhecimento de que estamos fazendo esse trabalho de coração, né? Na certeza que estamos levando algo de bom para as pessoas que nos assistem, através também do trabalho de compartilhamento que vocês fazem. Então, a ideia nossa, dentro de uma simplicidade, e o que é justamente o que representa a doutrina espírita, e procuramos dessa forma, com muita humildade, fazer com que o conhecimento da doutrina espírita possa atingir o alvo que nós pretendemos atingir, que é justamente nesse momento e nesse programa, levar a informação àqueles que nesse momento vivem situações de dificuldade de entendimento da vida, de desgosto, né, pela vida, tristeza, desânimo, falta de fé. Assim sendo, nós vamos hoje, como estamos fazendo nesse programa Alegria de Viver, estudando, né, algumas questões do Livro dos Espíritos no item Desgosto da Vida, Suicídio. Estudamos ela desde a questão 943 e hoje nós vamos adentrar na questão 948. E nessa vibração de harmonia que todos nós vivemos, imaginamos nós, através do nosso pensamento, em uma sala, né, de estudos, debatendo, fazendo cada um as suas colocações, e é nessa intenção que nós estamos aqui. A questão 948, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o suicídio, que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão reprovável quanto o que tem por causa o desespero? Questão muito importante. O suicídio, vamos repetir, o suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por uma causa de desespero. Alguém faz alguma coisa e sente uma vergonha imensa, né? E por conta dessa questão, tira a sua própria existência. E ele pergunta se essa ação é tão reprovável quanto a que se é provocada por uma causa de desespero. O Espírito de Verdade diz: o suicídio não apaga
a falta. Já começa bem taxativo o espírito de verdade. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para lhe sofrer as consequências. Deus é quem julga e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Percebem a misericórdia de Deus nessa resposta do Livro dos Espíritos? É muito interessante isso. Deus é quem julga e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Assim, o Espírito de Verdade coloca que, se nós tivermos a capacidade de realizar algum ato que está contra as leis de Deus, fazer o mal a alguém, vamos dizer assim, e em seguida nós nos sentimos mal, com vergonha, até mesmo um certo, vamos dizer assim, tom de desengano ou de desespero, e por conta disso nós tiramos a nossa própria existência. Aí o Espírito de Verdade diz que essa ação, além dessa ação, que é uma falta, existe também outra ação somada a essa, que é de ter tirado a sua própria existência. Porque aquele que fez o mal, vamos dizer assim, terá que ter a capacidade e a condição de enfrentar as consequências daquele mal que ele fez. Uma desculpa poderia ser, um pedido de desculpa, né, poderia ser, dependendo do caso, ou em todas as situações devemos pedir, se assim nós nos sentirmos com a condição de necessidade do momento, né? Então, aí existem duas faltas somadas. Tirou a própria existência, né, e levou junto com os dramas de consciência a falta que ele cometeu, que deu sequência justamente ao ato de suicídio. Então, não existe nenhuma justificativa para alguém tirar a sua própria existência, porque só a Deus cabe fazer isso. E mais ele coloca aqui no início, só a Deus compete, né, o julgamento do ato, porque muitas vezes, ou algumas vezes, ele abranda, né, os rigores da justiça, porque nós sabemos que existem os atenuantes. E só é preciso uma sabedoria muito profunda da situação, como Deus que tem um conhecimento infinito e a bondade infinita, que tem a condição de julgar aquela situação. Então é por isso que às vezes nós falamos que não devemos julgar aquele que cometeu o suicídio, porque nós não estamos no lugar dele, mas poderemos nos colocarmos no lugar dele, sem nos envolvermos com a situação, para que nessa simbiose benéfica fazer oração que possa ajudar ele a superar e suportar o sofrimento que porventura ele possa estar passando do retorno à pátria espiritual. Luísa Marques diz, coloca, Deus sempre nos perdoando, sempre dando uma nova oportunidade. Isso é de praxe. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Às vezes nós vimos algumas frases nos carros, né? Deus é fiel. Nós é que precisamos ser fiel às leis de Deus, né? Deus, é energia pulsante que nos envolve, que nos interpenetra, né? E nós é que devemos, a frase deveria ser, eu sou fiel, né, às leis de Deus,
ou estou, no caso de nós espíritas, estamos fazendo com que as nossas más inclinações, a cada dia, a cada momento, seja trabalhada para que possamos aproveitar ao máximo a nossa existência. No livro Palavras de Emmanuel, nós encontramos no capítulo 9, que se intitula Como Vencer. Existem várias pequenas frases, e a primeira diz o seguinte: o coração tem 1000 caminhos para a felicidade, quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Emmanuel quer dizer que existe N maneiras de nós enfrentarmos a nossa vida, de buscar a nossa felicidade. E por que é que nós nos encontramos? Porque em algumas vezes nós procuramos justamente o caminho da infelicidade e de fugir daquelas provações que nós estamos enfrentando. Porque é justamente essas provações, essas dificuldades que nos vai mostrar justamente esses caminhos, esses 1000 caminhos para a felicidade que Emmanuel quer nos dizer aqui. Érica nos diz, aí no caso é duplo crime, justamente. É a falta, né, de ter feito alguma coisa e pela vergonha tirou a própria existência. E ela diz o seguinte: não nos cabe julgar a ninguém. Isso é uma verdade. Somente ajudar. Se não conseguimos ajudar, então nos afastamos e deixe que venha outra pessoa ajudar. Aí Érica diz, eu não gosto dessa frase, porque Deus não é um ser humano. Isso é verdade. Outra frase que Emmanuel coloca nesse capítulo: os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Quando se pratica algum delito às leis de Deus, né, nos afastamos das leis de Deus. É por conta justamente desses corações endurecidos que geram nuvens de desconfiança, né? E não conseguimos enxergar um palmo, ou às vezes um milímetro à nossa frente, né? Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando a paz, colherás a harmonia, santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Nós devemos cuidar da nossa espiritualidade. O pão material, a condição do sustento da vida é imprescindível para a nossa existência. Mas o lado espiritual é de fundamental importância, porque ele vai ser o sustentáculo para a nossa existência. E Emmanuel diz, se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade de construção do bem. Porque quando estamos imbuídos a praticar o bem, não iremos fazer algo que vai nos envergonhar. E não tendo, algumas vezes, a condição de enfrentar aquela situação que nós criamos, nós queremos fugir da vida. E acontece o que acontece, que o Espírito da Verdade responde nessa questão 948. Não basta multiplicar as promessas e pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. Cada coisa no seu tempo, cada dia com a sua tarefa. Muitas vezes, no afã de retornarmos à pátria física, nós conclamamos aos espíritos trabalhadores, aos coordenadores, N tarefas, porque queremos logo superar
e trabalhar aquelas faltas que tivemos no passado. Aí a espiritualidade sábia, esses mentores espirituais nos colocam apenas pequenas tarefas para realizarmos. E muitas vezes essas pequenas tarefas, quando chegamos aqui, pelo esquecimento do passado, nós vamos nos maldizer, nós vamos reclamar, nós vamos reclamar, né, que o fardo é muito pesado, esquecendo de que o meu jugo é leve, quando aquela frase, né, que Jesus nos coloca, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus e vamos mais uma vez nos comprometer com a nossa existência para mais tarde sofrer ainda maiores provações. No esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase podem representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindíveis, pois jamais desprezá-las. Lembramos agora Érica nos coloca aqui, mas é isso que está faltando, espiritualidade. É verdade. Nessa frase que nós lemos agora, nos lembra justamente do atendimento fraterno na casa espírita. Quando nós nos dispomos a ouvir, porque muitos às vezes chegam na casa espírita para falar, para colocar para fora aquelas coisas que estão lhes atormentando e quer apenas o ouvido de alguém. Quando alguém se presta a essa caridade, né? Se identifica completamente com essa frase: no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista possibilidades pequeninas, porque muitas vezes achamos tão pequeno aquela ação de apenas ouvir, mas é porque é preciso, e aquela pessoa só precisa disso. Precisa de um gesto, como Emmanuel fala, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes, e toda essa prática aqui, um trabalho de atendimento fraterno na casa espírita, nós exercemos e não imaginamos o quanto é imenso. Certa vez, estávamos fazendo um atendimento fraterno na casa ao qual nós frequentamos, o discípulo de Jesus. Uma senhora bem humilde ali adentra, chega até nós, né, e fala bem assim timidamente: o senhor pode me atender? Eu sou de outra religião, e declina justamente o nome daquela religião. O senhor pode me atender mesmo assim? Ela falou de uma ternura tão profunda, de uma emoção tão bela, que foi tão emocionante, ficamos emocionados naquele momento. Dei um sorriso e digo: estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ouvir, independente da religião que se segue. Nós estamos aqui trabalhando para Jesus. É nessa postura que todos nós devemos nos comportar, diante daquelas pessoas mais necessitadas do que nós. Porque muitas vezes encontramos ali um pretenso suicida, que em um momento do escutar nosso, ela vai encontrar aquilo que ela deseja, que é a força para buscar a felicidade, a voltar a sorrir, a voltar a ter experiência, a esperança pela vida, a força para buscar os conhecimentos de Jesus e esquecer, né, que a vida tem os seus momentos difíceis, mas também
nós encontramos os momentos que podem restabelecer a nossa esperança para crescermos, né? E ela saiu feliz, alegre, né? Porque não foi rechaçada porque era de outra religião. E a doutrina espírita tem essa coisa maravilhosa, né? Nós não temos esse preconceito, não temos essa ânsia de fazer com que A, o B, o C seja espírita, e por conta disso nós vamos ajudar, porque é espírita, de forma nenhuma. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós somos irmãos. Se você chega da religião A, ou B ou C, e quer ajuda, nós vamos ajudar, para que ele possa seguir a sua religião de forma mais equilibrada, consistente e pulsante, para ajudar as pessoas que chegam também ao seu encontro, para assim ela retribuir a ajuda que obteve naquele momento. E Érica nos diz, o caminho é um só. Vivemos os ensinamentos de Jesus. Aí não erramos e encontramos a felicidade. E seguindo nas palavras de Emmanuel, nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos de Deus. Então, nos nossos dias de luta, nós devemos justamente enfrentar essa posição, porque é através dessa luta que chega ao nosso encontro que nós encontraremos justamente os caminhos que nós necessitamos, né? É o caminho da porta estreita, que se torna através dessa luta, dessa perseverança e dessa fé no futuro, que nós encontraremos a facilidade de ir ao encontro dessa porta estreita. E assim, na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação, né? A miséria, a glória e a miséria são oportunidades de aprendizado e de amadurecimento do espírito, né? Porque estamos aqui justamente para o aprendizado, não para a punição. Nós não fomos punidos e agora estamos aqui reencarnados. Nós tivemos a oportunidade à frente de outros espíritos que se encontram lá, esperando a oportunidade de reencarnar para o aprendizado, para a reeducação. Enfim, o dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. O programa de hoje, esse programa Alegria de Viver, que é dedicado justamente ao suicídio, a trabalhar os temas sobre o suicídio, a levar esperança àqueles que em algum momento pensam em fugir da vida, mostra aqui Emmanuel nessa frase: o dinheiro ou a necessidade material, a doença ou a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Então, encerrando o programa de hoje, deixando justamente esse pensamento dessa frase, de que as dificuldades chegam na nossa existência para o aprendizado. A alegria, a abundância, a felicidade chega na nossa existência para o amadurecimento e para o aprendizado. Quer dizer, todas as situações que chegam até nós são situações para aprendizado. Não adianta fugir da vida, não adianta a falta de fé, não cuidar da espiritualidade, porque nós estaremos no outro lado
diante da nossa própria consciência, né? E se fugimos da vida, com os dramas de ter fugido da vida, assomado aos problemas que levou a essa situação. Que possamos perceber que a vida é bela, que possamos perceber que nós temos uma oportunidade imensa, que os espíritos superiores não nos desamparam, que o Brasil não está fora do controle de Jesus e de Deus, e que nós encontraremos o nosso rumo, a nossa paz interior. Que Jesus, Érica nos diz, o caminho é um só, vivemos os ensinamentos de Jesus, aí não erramos e encontramos a felicidade. Reforma íntima, diz Luísa Marques, mais que necessário, a porta estreita. E Érica, para finalizar, o sofrimento é um grande aprendizado para podermos evoluir. Assim sendo, agradecendo a oportunidade, uma boa noite àqueles que chegaram da metade para o final do programa, muita paz. Aqueles que quiserem ouvir, assistir os programas anteriores, vão lá no canal do YouTube e acessem, é totalmente gratuito. Mas se vocês quiserem fazer a sua inscrição, é muito importante, e vocês possam acessar os vídeos, assistir os anteriores, os programas, que isso será muito gratificante para nós. Quem quiser seguir, quem tiver Instagram, segue o nosso perfil, o perfil da TV Chico Xavier. Quem não curtiu a nossa página no Facebook, poderá fazer isso, a TV Chico Xavier. E quem quiser ficar com a nossa programação da rádio, que fica 24 horas no ar, é só baixar o aplicativo através do Google Play, e assim vocês perceberem que em algum momento que estejam com uma dificuldade, vão encontrar uma mensagem, vão encontrar uma bela melodia de uma música e várias e outras ações que vocês podem assistir lá na nossa programação, que fica 24 horas no ar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né, mais uma vez, juntos, e que possamos, assim, encontrar a harmonia, e que possamos ter uma noite de muita harmonia, de muita paz e de muita luz.